E aí, gente, tudo bom? Esse aqui é o primeiro vídeo do canal que vai falar sobre física quântica. O que é, os conceitos, a história, os experimentos e etc. Primeiramente, vou falar o que é. A física quântica é uma vertente da física moderna, tal qual explica o que acontece com as partículas subatômicas principalmente. A física quântica, ela explica tudo o que acontece na escala subatômica. Trabalha com subpartículas, com energia, com processos quânticos e também retrata muito sobre fótons, sobre a mecânica quântica, que é uma mecânica totalmente diferente da mecânica newtoniana, e acontece no mundo microscópico, só que explica os acontecimentos macroscópicos. Então, a história da física quântica é o seguinte: em meados do século 20, 1900, um cientista alemão chamado Max Planck, que foi o criador, o pai da física quântica, ele estava trabalhando com uma temática chamada radiação do corpo negro, que vai ser explicada posteriormente. Ele percebeu que só havia uma forma de explicar determinada ocasião, e daí, com diversos estudos, diversas pesquisas, ele conseguiu estruturar uma teoria que explicasse tudo no mundo subatômico, e acabou que foi criado a física quântica. Foi na mesma época mais ou menos que a relatividade, quando foi criada a relatividade por Albert Einstein. Ambos são alemães, e as duas juntas revolucionaram o mundo da física. Então vamos primeiramente falar sobre o que é radiação do corpo negro. Vou criar uma analogia para vocês entenderem melhor. Imagina uma esfera oca que possui apenas um furo. Possui um furo pequeno comparando com a área da esfera. Então imagina que nesse furo nós colocamos uma radiação qualquer, por exemplo, luz. Nós jogamos um feixe de luz lá. Acontece o seguinte: como o corpo negro, a tendência dele é de absorver a radiação, e a probabilidade da radiação sair pelo aquele buraco que é muito pequeno é muito pouca. Então acontece que a radiação que está lá dentro vai ricocheteando, vai perdendo a frequência até que seja completamente absorvida pelo corpo. E a tendência é que a radiação se transforme em calor. Então, quando colocamos radiação em um corpo negro, a tendência é que ela se transforme em calor. Por exemplo, uma coisa muito comum assim para você entender, se nós pegamos um pedaço de metal qualquer, um ferro, e aquecemos ele vai ficando mais claro, até começar a ficar branco. Se você aquecer muito, ele fica branco. Então ele vai começar a emitir luz. Ele vai ser um corpo que vai emitir luz. Outra coisa, no cotidiano, tudo que está na sua volta está emitindo onda eletromagnética. Todos os corpos emitem continuamente ondas eletromagnéticas, porém a intensidade depende da temperatura. Então, se eu tenho um corpo com a temperatura de 20 graus, a intensidade vai ser diferente de um corpo que está a 30 graus, entende? Então, as frequências dessas ondas, elas dependem da temperatura. Porém, se por exemplo, como já dito antes, aquecermos o ferro, um pedaço de ferro, por exemplo, qualquer, ele vai começar a emitir luz. Então, o corpo negro, ele consegue absorver todas as partes iguais. Todas as partes estão absorvendo uma determinada quantidade de radiação.
Então, Max Planck, quando ele estava estudando isso, ele percebeu que as leis do eletromagnetismo não podiam explicar isso. E aí ele criou uma equação para que explique esta ocasião. E essa equação é E igual a H vezes F, sendo E energia, H a constante de Planck, homenageada pelo físico que deduziu ela, e F a frequência da onda. Então, percebemos que a energia ela é diretamente proporcional à frequência. Então, se a frequência aumenta, a energia aumenta, porque H é a constante não varia. E essa constante ela tem um valor determinado. O valor dessa constante é de 6,63 vezes 10 a menos 34 joules vezes segundo. Joule segundo, de preferência. 6,63 vezes 10 a menos 34 joule segundo. Então, dá para perceber que essa constante é uma constante muito pequena, muito pequena. 10 a menos 34 é muito zero antes da vírgula aí. E a grandeza é joule segundo. Logo, para que se transforme em joule, tem que haver a frequência, que a grandeza da frequência é 1 sobre segundo. Então, joule segundo sobre segundo, joule. Aulinha básica aqui. Então ele percebeu que essa equação estava explicando muita coisa. Ele mesmo discordou dessa equação, que ele achou que, sei lá, foi muito fácil. Só que na verdade estava certo. E ele ficou um tempão da vida dele, uns 2 anos, tentando desmistificar essa equação, mas acabou que estava certa. Então ele conseguiu, mesmo não querendo. E aí ele percebeu que a energia não era contínua. Quando existe uma emissão de radiação, a energia se dividia em pacotes de energia. Como assim pacotes? É como se fosse uma coisa que não é contínua. É uma coisa meio que de cada vez. Vai um pacote, depois um pacote, depois um pacote. Falando numa linguagem bem leiga, mas é mais ou menos isso. E aí, naquela época que deu o boom da física, o boom de pesquisa, Albert Einstein, que viveu na mesma época, ele utilizou uma linguagem que dá nome à física, que ele disse que o fóton, que é a partícula da luz, que sabemos que é dual, um vídeo futuramente vai falar sobre isso, ele admitiu que o fóton é um quantum de luz. O que é um quantum? Um quantum é um pacote de energia. Se o fóton é luz, logo o fóton é um quantum de luz. Então, como, por exemplo, a frequência da luz azul é maior que a da luz vermelha, então a energia de um feixe de luz azul é maior que a energia de um feixe de luz vermelho. Entenderam? Espero que sim. Então, a partir disso, Einstein, junto com os estudos de Planck, conseguiu deduzir algumas pequenas fórmulas. A fórmula bem conhecida que Einstein criou foi E igual a mc ao quadrado. Então, fazendo aquele joguinho de incógnitas, m é igual a E sobre c ao quadrado. Então temos E igual a hf, logo a massa do fóton é igual a m, que é igual a hf sobre c ao quadrado. Então a massa do fóton é diretamente proporcional à frequência deste e inversamente proporcional ao quadrado da velocidade da luz. Essa é a massa do fóton. E também, fóton tem quantidade de movimento. Aquela equação de quantidade de movimento, Q igual a m vezes v, substituímos Q igual a E sobre c ao quadrado vezes c, sendo E sobre c ao quadrado a massa e c a velocidade da luz. Fazendo o joguinho, Q é igual a hf sobre c. Então, a quantidade de movimento é inversamente proporcional à velocidade. É uma coisa meio doida de entender, mas é isso aí. Então, a quantidade de movimento do fóton é inversamente proporcional à velocidade e diretamente proporcional à frequência. Então,
vou falar aqui agora sobre o efeito fotoelétrico. O efeito fotoelétrico é o seguinte: se nós incidirmos um fóton em uma placa de metal, pode ser qualquer elemento da tabela periódica, mas como os metais têm a ligação metálica, é muito mais fácil de um elétron ser retirado. Então, se nós incidirmos um fóton sobre uma placa metálica, esta energia contida nesse fóton, que é um pacote, é um quantum, é transferido para o elétron, fazendo com que esse elétron aumente a energia cinética. E vai aumentando, vai aumentando. Então, se nós incidirmos mais fótons e mais fótons, a energia cinética dos elétrons vai aumentando, vai aumentando. Essa energia é meio que transferida, esse pacote de energia é transferido para o elétron, fazendo com que a energia cinética, dada mv² sobre 2, aumente. A tendência é de os elétrons sair, fugir dos átomos, por conta da energia cinética ter aumentado. Então, nós temos o efeito fotoelétrico. Quando incidimos radiação, qualquer radiação, mas no caso luz, por exemplo, que é mais simples, ele consegue retirar elétrons de uma placa metálica, não só de uma placa metálica, de qualquer coisa. Mas como as ligações metálicas têm menos atração núcleo-elétron, é muito mais fácil. Tem como fazer isso com, sei lá, uma placa de mármore? Tem, mas é muito mais difícil. Precisamos de muito mais tempo, muito mais energia, muito mais luz, por exemplo. Pode ser qualquer tipo de radiação, porque qualquer tipo de radiação tem energia, de acordo com E igual a HF. Então, ele percebeu que isso gera corrente elétrica. Então, tem como você gerar corrente elétrica só pegando uma luz e jogando numa placa metálica. Porque corrente elétrica, se você não sabe, é o movimento dos elétrons. Então, o efeito fotoelétrico é quando incidirmos radiação em uma superfície metálica, a tendência é que os elétrons fujam por conta da transferência de energia da radiação para o elétron. Então, basicamente é isso. Nós temos só agora 3 princípios da física quântica que eu vou falar rapidamente. Um desses princípios eu vou fazer um vídeo exclusivo para explicar, com física de partículas, que também envolve a física quântica. Mas, ok. O primeiro princípio é o princípio da dualidade. O princípio da dualidade diz o seguinte, que um fóton ele é dual, ele tem uma característica chamada dualidade onda-partícula, ou seja, em determinadas ocasiões ele é onda e em determinadas ocasiões ele é partícula. Não tem como determinar essas ocasiões, pelo menos eu acho que não tem. Então, em um caso, o fóton pode ser uma onda, em outro caso, o fóton pode ser uma partícula, depende. Então, nós percebemos que se ele pode ser partícula, tem como calcular a massa, mas se ele é onda, não tem como calcular a massa. Então é meio que contraditório, mas na física quântica isso não é contraditório. Tanto é que existem cálculos, existem equações da física quântica em que você consegue mesclar características de onda com características de partícula. Por exemplo, o comprimento de onda de de Broglie, que é uma equação da física quântica que calcula o comprimento de onda do elétron, que o elétron também é dual. O elétron pode ser partícula, pode ser onda na física quântica. Então, se você aprende na escola, ai meu Deus, o elétron é uma bolinha negativa. Não, para a física ela é uma onda estacionária. Mas ok. Então, o comprimento de onda de de Broglie, a equação é dada a seguinte: lambda é igual a h sobre mv, sendo lambda comprimento de onda, h constante de Planck, m a massa e v a velocidade. Então você percebe que calcular o comprimento de onda, que é uma característica de onda, você precisa da massa. É meio contraditório? Mas é a física quântica. Muito bem-vindo. Dualidade onda-partícula dita. Agora nós temos o princípio da incerteza. O princípio da incerteza diz o seguinte: eu vou falar a equação, vocês não vão entender, mas eu vou falar, botar na tela aí.
ΔXi, ΔPi maior ou igual a constante de Planck reduzida sobre 2. Falei grego, falei. Vocês podem não estar entendendo. Mas ela diz o seguinte, que não tem como a gente calcular com exata precisão a coordenada de um elétron e a velocidade de um elétron. Não tem como calcular os dois ao mesmo tempo. Se calcular um com 100% de precisão, não consegue calcular o outro. Se calcula o outro com 100% de precisão, não consegue calcular um. Certo? Certo. E o terceiro princípio, que é o princípio que eu vou explicar mais com o futuro vídeo de física de partículas, que é o princípio da exclusão de Pauli, que diz o seguinte, que dois férmions idênticos não podem estar no mesmo estado quântico. Vocês não entenderam? Normal, mas um vídeo vai ser posto aí no futuro para que seja explicado. Vocês não sabem o que é férmion, ou sabem, não sei, estou subestimando vocês, ou não. Vocês não sabem o que é férmion, ou sabem, vocês não sabem o que são estado quântico, mas enfim, futuramente um vídeo sobre o princípio da exclusão de Pauli envolvendo física de partículas também. Então é isso, o vídeo acabou por aqui, é basicamente isso, a física quântica. Tem muito mais, porém eu não vou prolongar muito o vídeo, porque senão vai ficar muito longo. E eu não vou falar sobre tudo da física quântica, porque senão vou demorar 3 anos. Porque a física quântica é uma física, mesmo sendo recente, ela é muito complexa. Ela tem diversos cálculos, diversas equações que não dá pra saber todas. É muito grande. Então é isso, mas se você gostou do vídeo, não esquece de dar o gostei aí para apoiar o canal, que o canal está começando, o canal vai falar sobre assuntos de física, química, astronomia, astrofísica, cosmologia, enfim, física, ciências da natureza, ciências exatas, matemática também, matemática é legal, porque matemática é a linguagem universal, né? Mas então é isso, muito obrigado por ter assistido, até o próximo vídeo, tchau!